Tem um número no balanço oficial do São Paulo que causa enorme preocupação. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema. Para completar, Banco Inter no São Paulo causando lá no Galo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Contei para vocês nessa semana que o Banco Inter é um dos interessados em comprar os name rights do estádio do São Paulo. O Tricolor deve trocar a Mondelez por um novo parceiro em dezembro. E Banco Inter, Banco Santander, MetLife, que é uma seguradora internacional, e a BYD são as principais interessadas. Repercussão entre torcedores do Atlético Mineiro dessa notícia do Banco Inter foi muito ruim. Isso porque o Banco Inter é da família Menin, como se sabe, e hoje Rafael Menin e Rubens Menin pagam valores bem menores pelos name rights da Arena Atleticana. A Arena MRV garante ao Galo 9 milhões e 100 mil reais por temporada. Esse valor, inclusive, foi reajustado. Inicialmente o acordo era de 6 milhões, mas como há reajustes via IPCA, hoje o Atlético tem direito a 9 milhões e 100 mil. Já o São Paulo sonha com a venda de um name rights por algo na casa dos 60 milhões de reais. E o torcedor do Galo em sua casa pensou, pô, então quer dizer que o dono do meu clube está disposto a pagar 60 milhões de reais por ano ao São Paulo pelos name rights do estádio dele, mas do próprio clube do Galo o pagamento é de 9 milhões e 100 mil. Importante registrar que hoje o Banco Inter não é favorito nessa disputa pelos name rights do estádio do São Paulo. A maior favorita, aquela que parece com mais vontade de fechar acordo, é a BYD, montadora de carros chinesa, que só não comprou os name rights no fim do ano passado por conta dos escândalos envolvendo áudios e venda clandestina de camarotes. As negociações foram retomadas recentemente e dá para dizer que há uma possibilidade boa de o Morumbi passar a ser chamado de Morumbi BYD. Só para completar em relação ao Banco Inter. Se a negociação com o São Paulo pelos name rights não vingar, existe também uma outra alternativa de patrocínio para Manga. Um valor bem mais acessível de 15 milhões de reais por temporada. E o São Paulo antecipou quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, é isso mesmo que você ouviu. Consta no balanço oficial do Tricolor que o São Paulo recorreu a antecipações de 1 bilhão 387 milhões de reais. Se você procurar no balanço tricolor, vai encontrar tal valor como receitas a apropriar. O valor está ligado a contratos antecipados e receitas que ainda serão reconhecidas nos próximos anos. Nicola, como um clube pode antecipar tanto dinheiro? Contratos de direito de transmissão, patrocínios, acordos comerciais, contratos ligados ao estádio, além de receitas via FDIC. Foi a forma que o Júlio Casares encontrou para tentar pagar dívidas emergenciais e ter o mínimo de condição para tocar o clube. Mas é óbvio que imaginar que um clube já antecipou 1 bilhão e 400 milhões causa susto em qualquer torcedor são paulino. Importante registrar ainda que um ano antes, esses antecipados giravam na casa de 863 milhões de reais, ou seja, em apenas um ano, o São Paulo recorreu a mais quase 600 milhões de antecipação, que talvez ajudem a explicar por que o Tricolor conseguiu fechar no azul na temporada passada. A situação no São Paulo é grave, é preocupante, e o melhor caminho talvez fosse a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma vontade de esse processo e projeto avançar e o São Paulo deve seguir nessa mesma balada nos próximos anos. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre. Só não esquece de deixar like. Acho que descobrimos como o São Paulo fechou no azul. Bem que estava suspeito. Bora. O Átila está repercutindo uma informação que eu trouxe no vídeo da tarde. E aí vale a lembrança de que o São Paulo teve no ano passado o seu melhor número, seus melhores números financeiros em muito tempo, né? Arrecadação superior a 1 bilhão de reais, superávit e redução da dívida em cerca de 100 milhões de reais. Um pouquinho mais de 100 milhões. O superávit foi de 57 milhões. Se você olhar o balanço financeiro do São Paulo, você vai constatar que o Tricolor já antecipou quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. O número certinho é de 1 bilhão 387 milhões. E essas antecipações se dão com direito de transmissão de TV, com FDIC, com acordos comerciais
Enfim, o São Paulo antecipou dinheiro de onde podia e de onde não podia. E o mais impressionante é que eram 800 milhões de reais antecipados até o fim do ano retrasado, e esse número passou para 1 bilhão e 400 milhões no fim do ano passado. Então, somente no ano passado, o São Paulo antecipou mais 600 milhões de reais. Confesso que eu achei um número assustador e alarmante, tá bom? Scarpa no São Paulo não tem algum fundamento? Não, não tem. Eu tinha perguntado para o Rui Costa na semana passada, surgiu no mesmo dia a especulação do Scarpa e do Cebolinha. E aí, durante uma live, é até legal por isso fazer live, porque vocês vão mandando as perguntas e eu vou repassando para as fontes, né? Rui Costa costuma responder rápido. Eu falei, Rui, tem 2 perguntas para você. Eu quero saber sobre Scarpa e sobre Cebolinha. Aí a resposta sobre Scarpa, Nicola, o São Paulo não vai contratar o Scarpa. Rápido, rasteiro. Bem taxativo, tá? Sobre o Cebolinha, ele considera um negócio muito difícil, mas admitiu que foi ele lá atrás quem trouxe o Cebolinha do Fortaleza para o Grêmio, e foi ele quem conduziu o primeiro contrato profissional. Eu não tenho certeza, tá? Até porque a resposta foi básica assim. Mas eu tenho a impressão de que na época o Rui Costa era do departamento jurídico, por isso que ele falou que ele fez o primeiro contrato profissional. Então ele participou da ida do Cebolinha do Fortaleza para o Grêmio na negociação, talvez da parte advocatícia, e depois conduziu a assinatura do primeiro contrato profissional, tá? Só para deixar bem claro e explicado para vocês. Pedir superchats, eles continuam chegando. Arboleda, atualizações, o Matheus Pradella. Matheus, eu vou escrever para o Rui, para tentar confirmar algo que foi publicado ontem pelo jornalista Rafael Emiliano. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Não sei se viu, mas ontem publicaram que o São Paulo desistiu de rescindir com o Arboleda porque soube que ele tinha acertado sua ida para o CAP. Confere? Deixa eu esperar por essa resposta, Matheus, e assim que tiver alguma novidade, eu atualizo sobre esse boato que surgiu ontem. O que se sabe do Arboleda é que ele voltou ao São Paulo na segunda-feira, depois de exatamente um mês de ausência. Ele tinha assumido em 4 de abril e voltou agora em 4 de maio. Se tivesse voltado um dia depois, o São Paulo teria mais conforto para tentar a rescisão por justa causa na FIFA. A necessidade de cumprimento de pelo menos um mês de ausência. Mas o São Paulo não adotou esse caminho. O São Paulo preferiu manter o Arboleda, vai multar em um mês de salário, o mês de salário do mês passado ele não vai receber, e o Arboleda vai treinar em horário separado, com a expectativa do São Paulo de que o Arboleda possa render algum negócio na metade do ano. O Atlético Paranaense foi uma das especulações, também falaram em Vasco, também falaram em Grêmio, enfim. O São Paulo vai exigir alguma compensação financeira ou eventualmente vai tentar um jogador numa troca. O Arboleda tem contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem e custa ao São Paulo R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e pagamentos de dívida. Lá atrás, vocês vão lembrar, eu cheguei a... Essa é uma história curiosa, né? Eu publiquei, 2 anos atrás, que o Arboleda tinha mais de R$5 milhões em dívidas e, entre outras coisas, o que causava preocupação no São Paulo é de que as dívidas dele incluíam até como é que era a expressão? Não era um golpista, era um cara que emprestava, um agiota, tá? Que entre as dívidas que o Arboleda tinha uma que preocupava o São Paulo, que era com um agiota, que não era uma pessoa muito bacana, enfim. O Arboleda ficou extremamente incomodado com a divulgação dessa notícia e com a questão do agiota. Ele chegou a dizer que ia me processar, um advogado dele entrou em contato querendo R$25 mil para que a gente fizesse acordo e ele não me processasse. Eu falei, esquece, pode processar, não tem problema nenhum. Eu acho que acabou não processando. Até porque, tempos depois, o São Paulo renova com o Arboleda e assume cerca de R$7 milhões de dívida que o Arboleda tinha, não 5, já eram 7. Então o São Paulo paga 700 mil por mês ao Arboleda e outros 300 mil não vão para o Arboleda e são utilizados para pagamento de dívidas que o Arboleda tem no mercado. Aí até estava falando uma vez com um dirigente do São Paulo, e eu falei, cara, esse é o cara que com 2 anos, depois de se aposentar, ele parou hoje, daqui 2 anos o cara vai estar miserável. Aí a pessoa do São Paulo me corrigiu, falou, não, Nicola, em 2 meses.
Ele para hoje, 2 meses depois de parar, esse cara vai estar aposentado. Porque se ganhando o que ele ganha, o cara consegue dever para Deus e todo mundo, cara, é porque é um cara absolutamente desajustado. E é mesmo, né? O cara tem rolo. Ah, e aí só para completar, depois que o São Paulo assumiu essas dívidas do Arboleda e tem pago 300 mil direto para credores, o Arboleda ainda conseguiu se meter com mais uma dívida. A advogada que estava representando ele em alguns casos bloqueou uma Porsche 911 que ele havia comprado. E aí, para quem que ele recorreu? Para o São Paulo. Essa coisa é mais maluca, né? Pouco antes de desaparecer e ficar um mês fora, o Arboleda tinha recorrido ao São Paulo para que o São Paulo pagasse uma ação judicial para desbloquear as contas dele, porque ele estava de novo com as contas bloqueadas. Muito louca essa história do Arboleda. E é uma grande pena, né, cara? Porque é um cara que é talentoso, que é bom jogador, mas que não tem nenhum juízo. Vou repetir até uma frase dessa pessoa do São Paulo que falou que ele vai falir em 2 meses depois de se aposentar. O Arboleda é uma criança que faz muito mal para si próprio, né? E Arboleda foi desmascarado pelo São Paulo. Dá uma olhada nessa informação divulgada pelo jornalista Rafael Emiliano. Segundo ele, o tricolor desistiu de rescindir o contrato com o equatoriano depois de descobrir que ele já tinha negociações avançadas para se transferir para o Atlético Paranaense. Algo como, você já tem acordo com os caras e só está esperando a rescisão de contrato para acertar lá? Então tá bom, não tem mais rescisão de contrato. Se você quiser, comunique ao Atlético Paranaense para que nos pague uma compensação financeira, só assim pode haver negócio. Não sei até que ponto essa situação é benéfica ao São Paulo, até porque o Arboleda custa R$1 milhão por mês ao tricolor. Como a janela de transferência só reabre em 20 de julho, São Paulo pode ter o custo do mês de maio e de junho, além de julho, são 3 meses ou R$3 milhões sem poder utilizar um atleta que desde que voltou do desaparecimento dele, ele ficou 1 mês no Equador sem autorização do São Paulo. O Arboleda tem treinado separado do restante do elenco e teve multa de 1 mês do seu salário. Será que essa economia vale a pena? Será que não valeria mais a pena ter rescindido o contrato com o Arboleda e permitido que ele fosse buscar um novo clube? De qualquer forma, a realidade do Arboleda é essa, ele não faz parte dos planos e o tricolor espera por uma compensação financeira para liberar o atleta de 34 anos de idade, que tem vínculo até dezembro de 2027. O São Paulo tem um contrato de patrocínio master maior do que o Palmeiras. Algo meio raro nesses últimos anos, especialmente por conta de toda a capacidade esportiva do Palmeiras na comparação com o tricolor. Consegui apurar que o São Paulo assinou um acordo com a Superbet que lhe garante, em 2026, R$105 milhões fixos. Estou excluindo todos os bônus. Já o acordo do Palmeiras com a Sportingbet garante R$100 milhões fixos, também sem bônus. Importante registrar ainda que a partir de 2027, São Paulo terá um reajuste garantido com o seu patrocinador master. Isso porque Superbet e São Paulo se acertaram para que uma média dos contratos de patrocínio de Flamengo, Corinthians e Palmeiras resulte no valor final do São Paulo. Nesse momento, São Paulo tem assegurados para 2027 R$134 milhões. Isso porque especialmente Flamengo e Corinthians conseguiram contratos muito interessantes com outras casas de aposta esportiva. Hoje o Flamengo é dono do maior contrato. A Betano paga R$268 milhões por ano. Corinthians aparece no segundo lugar com R$150 milhões da Sportsbet. Da Esportes da Sorte. São Paulo é o terceiro, R$105 milhões com a Superbet. O Palmeiras em quarto com a Sportingbet e R$100 milhões. O que você pensa sobre esses números? Todos os acertos do São Paulo com Eduardo Toni, diretor de marketing, que deixou o tricolor na última quinta-feira. Família, mais um giro de notícias importante, exclusivo e atualizado do São Paulo para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado, noticiado, noticiada do maior clube do Brasil. Já peço desde já seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que está sendo falado aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos tudo para cima, valeu? Sabadão agitado.